Olá, seja muito bem-vindo à Teologia Simples e Direta. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. E hoje, mais um dia, estamos aqui para comentarmos a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Tá vendo que maravilha? Na lição de adultos, estamos aí comentando a revista, que você possa estar assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Mas escute bem, você que ainda não é inscrito nesse canal, não se inscreveu, vai lá, se inscreva nesse canal. Deixe os seus comentários, porque os comentários é muito importante, né? Para que assim o YouTube entender que o conteúdo é conteúdo de muita relevância. Então, deixe os seus comentários, vai lá, acione o sininho, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam estar assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Você que é professor de escola dominical, você que é aluno, você que é aspirante a professor, que gosta de estudo da palavra de Deus, estamos aqui com este canal Teologia Simples e Direta, para falarmos da palavra do Senhor nosso Deus. Fique até o final, que eu creio que você vai aprender muito da palavra do Senhor nosso Deus conosco aqui. Escute bem, e hoje estamos na lição de número 11. Olha, a lição de número 11 traz como título O Culto da Igreja Cristã. Este trimestre está sendo uma bênção, uma maravilha. Você que está nos acompanhando está vendo que está sendo uma bênção. Tá bom? E hoje nós iremos comentar a lição de número 11. Estamos sempre falando sobre a igreja como o corpo de Cristo, a natureza da igreja, o que a igreja é, né, o ministério da igreja. Na lição passada falamos sobre a ceia do Senhor como segunda ordenança. Então, está sendo uma bênção, tá bom? Então, compartilhe esse conteúdo para que as pessoas possam estar assim aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Não esqueça, se inscreva neste canal e deixe os seus comentários, porque é de muita importância. Mas vamos lá. A lição de número 11, ela tem como leitura bíblica em classe, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao versículo de número 21. Então, lá está a leitura bíblica em classe. A lição dessa revista, ela traz como texto áureo, escute bem, o texto áureo diz assim, ó: Que fareis, pois, irmãos, quanto vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Olha aí, tudo para a edificação. Então a gente vai ver que tem os elementos do culto. E isso é muito importante. E o objetivo é a edificação. E agora, olha só. A verdade prática diz assim, ó: o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então, é uma forma de expressão, de adoração ao Senhor nosso Deus. Mas vamos aí, ó. A lição ela está estruturada em 3 tópicos, né? Como sempre, o escritor estrutura a lição em 3 tópicos, até para facilitar mais a nossa compreensão. O primeiro tópico fala sobre a natureza do culto. O segundo tópico fala sobre o propósito do culto. E o terceiro tópico fala sobre a liturgia do culto. Então nós vamos aprender sobre esses tópicos e mostrando a importância do culto da igreja, o culto ao Senhor Jesus. Nós vamos ver o que é culto, o que não é culto, quais são os elementos do culto, o que é importante no culto, qual é o propósito do culto, tudo isso nós iremos falar, porque tem muitas pessoas que infelizmente ainda estão confusas no que é culto. Estão confusas. Escute bem. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que o culto, existe 2 formas de culto. A gente entende 2 formas de culto. Primeiro, o culto individual, onde o próprio cristão, a pessoa, ele adora o Senhor de uma forma individual. Isso independe de lugar. Em casa, na escola, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, ele adora ao Senhor. Então, ele tem o seu culto individual. Mas também, ao mesmo tempo, existe o culto de uma forma coletiva. Aí já entra a questão da igreja, o local onde nos reunimos para servir ao Senhor de uma forma coletiva. Então, tanto um individual como coletivo, ambos são de extrema importância. Então, você precisa compreender isso, que o culto ele tem esses 2 aspectos e que ambos são importantes para o cristão, para a pessoa expressar sua devoção a Deus, agradecer ao Senhor, entender que Deus, Ele é soberano, Deus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, quando nós falamos de culto, nós estamos falando desses 2 aspectos. Mas agora nós iremos mostrar
como este culto coletivo de adoração ao Senhor nosso Deus, ele é importante na vida da igreja do Senhor. Então vamos aí. Olha, o primeiro tópico, o escritor vai falar sobre a natureza do culto. E o primeiro subtópico fala sobre o culto como serviço a Deus. Então, esta palavra culto, né, ela tem o sentido de serviço a Deus. Ela tem esse significado de serviço a Deus que vem na palavra latreia, né, que está falando de culto e adoração ao Senhor. Então, é essa questão de culto como serviço a Deus. Mas que serviço é isso? É mostrado como serviço, como uma vida entregue a Deus. Quando a pessoa ele presta esta adoração, este serviço ao Senhor nosso Deus. Por isso que a Bíblia vai mostrar isso, essa questão de serviço, o culto como a pessoa entrega ao Senhor. E quando a gente fala desse serviço, deste culto e adoração ao Senhor nosso Deus, nós podemos ver em dois planos. Primeiro, tem a ver com a atitude do adorador. A atitude. Como ele se porta diante do Senhor, qual é a sua atitude diante daquele que está recebendo a adoração, que no caso é nosso Deus. E também no segundo plano, fala sobre a forma como a pessoa está adorando ao Senhor. Aí tem a ver com a liturgia, com o jeito de adorar ao Senhor. A gente vai ver que existiam os modelos do Antigo Testamento. A gente vai ver também que até mesmo as comunidades, os pagãos, eles tinham um modelo de culto totalmente diferente. E que o povo de Israel, muitas vezes, eles queriam modelar ao sistema de adoração lá do mundo, mas isso aí dos pagãos, e Deus ele condenava isso veementemente. Então, a gente vai ver que o culto tem a ver com a atitude da pessoa que adora, do adorador, e também tem a ver com a forma como adora. Tá vendo? Então, isso é importante. Aquele que está servindo a Deus, que adora o Senhor, quando ele vai prestar este culto de adoração a Deus, ele se apropria de uma adoração sincera ao Senhor, carregado de obediência a Deus, carregado de disposição para servir ao Senhor nosso Deus. Quando ele faz isso, abre o seu coração, entrega ao Senhor, aí sim ele vai estar servindo ao Senhor. Isso já acontecia desde o Antigo Testamento, mesmo antes de ter o culto levítico. Já existiam os cultos individuais, onde as pessoas, como no caso de Abraão, Adão, Abel, Noé, eles tinham a sua forma de adoração a Deus, e uma das formas de adoração a Deus era através da obediência. Combinava obediência e fidelidade a Deus. Aí eles adoravam o Senhor, aí ele tinha a sua forma de culto, a sua postura diante de Deus. Ele levava até mesmo a sua família para fazer este culto, para prestar este culto, prestar este serviço a Deus. Era servir ao Senhor, realmente era. Então o Antigo Testamento é recheado nas suas páginas de culto e adoração muito antes do culto levítico. No culto levítico, aí sim também, a gente já vê que Deus instruiu a Moisés a todos os rituais, a questão do ritualística, né? Como se adorar, a forma de se adorar, o que permitiu, o que não era permitido, que não era permitido. Então a gente vai ver que já estabelece ali uma normatização do culto. Mas muito antes já tinha do culto da adoração a Deus, e no culto levítico também, e hoje no Antigo Testamento, carregado de um significado, de uma entrega total da pessoa ao Senhor nosso Deus. E a gente vai ver que nos tempos do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela prestava este culto a Deus, este culto em adoração ao Senhor. O que eles faziam? Eles adoravam o Senhor. Então, no culto, como uma maneira de servir a Deus, a gente presta adoração ao Senhor. Como é que presta essa adoração a Deus? Reconhecendo a sua soberania, né? Os seus atributos. Soberania, que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, imanente, transcendente. Entendeu? Tudo isso é prestado a Deus um culto e adoração. Está servindo a Deus, mostrando o reconhecimento de que o ser humano não é nada e que Deus, ele é tudo, ele é poderoso, ele merece ser devotado, adorado, né? Em espírito e em verdade. Então, o culto no contexto do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, está falando de serviço, de adoração a Deus. E no Novo Testamento, volta a repetir, estava voltado também à adoração ao Senhor. E a igreja primitiva, ela tinha esta forma de adoração, de celebrar ao Senhor, de prestar uma adoração verdadeira ao Senhor. Olha só,
tanto na igreja primitiva, quanto também no Antigo Testamento, vai ver que a idolatria, essas coisas, era totalmente, veementemente proibida. E os cristãos, no Novo Testamento, eles entendiam piamente isso, que eles preferiam muitas vezes morrer, sofrer represália, e eles não prestavam culto a outras pessoas, a outras entidades, no caso, a imperadores, aos seres humanos, no caso lá também, a divindades pagãs, como o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles não adoravam a outro ser, a outro Deus, unicamente ao Deus Jeová, o Senhor Todo-Poderoso. Então, é importante para a gente entender isso. E quando a pessoa presta um culto a Deus, os cristãos prestam culto, um serviço ao Senhor, é o Espírito Santo de Deus que está também ali na vida dele, ajudando para que ele possa estar prestando uma adoração sincera ao Senhor nosso Deus. Então, o culto está voltado também à entrega. A entrega total ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver o segundo subtópico, fala sobre o culto deve ser solene. Está vendo? Está falando de algo especial, de uma solenidade. Porque isso exige o quê? Reverência, exige respeito, né, com aquele que é todo poderoso, que é o nosso Deus. Olha só, se a gente for olhar no Antigo Testamento, quando Jacó, ele foi dormir ali, quando estava fugindo do seu irmão Esaú, quando ele dormiu, colocou uma pedra naquele lugar ali, e colocou sobre a cabeceira, dormiu, ele viu o anjo subindo e descendo, observe que Jacó naquele momento, ele faz uma devoção a Deus e diz, olha, Deus estava nesse lugar e não sabia, ele teme diante de Deus, diante da presença do Senhor seu Deus. Então, o que é aquilo ali? É uma forma de respeito ao Senhor, à majestade do Senhor nosso Deus. Então, o culto ele deve ser solene, não é qualquer coisa, de jeito nenhum. Por isso que a gente vai ver que todo o seu conteúdo tem um significado importante, né? Tem um significado bastante importante. Fazer o culto de qualquer jeito, Deus ele não recebe. De jeito nenhum. Você pode prestar um culto de qualquer jeito para qualquer pessoa, qualquer entidade humana. Agora, para Deus, ele não recebe de jeito nenhum. Porque o nosso Deus ele é poderoso, ele é majestoso, ele merece respeito. Aquele que o adorador, quando chegar diante de Deus, ele tem que ser apropriado de respeito. Ele deve estar com respeito, estar ali para servir ao Senhor e servir ao Senhor de uma forma reverente. Então, porque o culto, estamos falando de uma solenidade ao Senhor nosso Deus. Tanto no Antigo Testamento, a gente já viu no Antigo Testamento que as restrições do regulamento era mais perverso, né? Era mais rígido a questão de adoração ao Senhor, no templo. E no Novo Testamento também não é diferente. Não é diferente. Paulo ele vai trabalhar sobre isso, principalmente na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um problema com a adoração, eles não estavam entendendo realmente a importância do culto, que estava diante de uma divindade eterna. E aí estava fazendo as coisas com quê? Com indecência, né? Tinha desordem. E Paulo vai dizer, faça-se tudo com decência e ordem. Então, o culto como solene, como uma solenidade, uma majestade que é poderosa ao nosso Deus, deve ser feito sim, com decência e ordem. Quem é que nos orienta a fazer isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Ele nos orienta para fazer desta forma, com decência e ordem, porque o nosso Deus ele é um Deus de ordem, é um Deus de decência, e o cristão ele precisa entender isso. O adorador, quando estiver diante do Senhor, deve estar com decência e ordem, não é de qualquer jeito. Deus ele não aceita de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Quem quer prestar um culto de qualquer maneira para Deus, ele não aceita de maneira nenhuma. Ele aceita quando faz com decência e ordem, porque ele vê também a atitude, como eu falei, do adorador. Como que ele está adorando ao Senhor? Qual é a sua postura? Será que ele está fazendo ali apenas por boniteza? Porque às vezes a pessoa confunde o culto com algo com boniteza, mas para Deus ele não mede desse jeito. Quem vai receber a adoração é ele que vai saber se ele vai receber de uma forma, se a pessoa está devolvendo a adoração com uma forma verdadeira ou indecentemente. Então, por isso que é importante fazer com decência e ordem, deve ser de um jeito solene, porque estamos prestando culto ao Senhor Deus. E Paulo vai repreender muito forte ali aqueles irmãos da igreja de Corinto, porque realmente eles não estavam servindo a Deus de uma forma
com decoro, com decência, com ordem. Existe uma ordem. Em todos os aspectos do culto existe uma ordem. Tanto na pregação, tanto nos louvores, tanto na administração dos dons espirituais. Tudo existe uma ordem. E a igreja de Corinto, infelizmente, não estava seguindo esta ordem. E hoje, será que existem igrejas por aí que fazem cultos de forma indecente, né? Que não adoram o Senhor com desordem? Será que existe? Fica uma interrogação bem grande aí, viu? Porque muitos lugares aí não entendem realmente o que é a questão de decentemente, decorosamente servir o Senhor, porque Deus, Ele é santo, nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele merece, né, que nós possamos fazer de uma forma com decência e com ordem. É uma solenidade. As pessoas, às vezes, eles querem prestar uma solenidade para o ser humano, né? Tanta regra, tantas coisas, né? Tanta liturgia ali firme, fixa, e para Deus, de qualquer jeito, de jeito nenhum. Deus, ele não recebe desse jeito não, viu? Então toma cuidado da forma que você está servindo a Deus, da forma que as pessoas estão servindo ao Senhor, porque o culto deve ser feito de forma solene, tanto o culto público, né, o culto coletivo, quanto também individual. Porque Deus, ele recebe quando em atitude do adorador é de uma forma solene. De qualquer forma, Deus, ele não recebe de jeito nenhum. Mas vamos aí. Por que Deus não recebe? Aí o terceiro tópico vai dizer assim, subtópico vai falar, porque o culto é santo. Tá vendo? O culto é santo. Porque nós temos um Deus santo, não é isso? Nosso Deus, ele é um Deus santo. Se ele é um Deus santo, nós também devemos servir a Deus de forma santa. Santo, estamos falando de separado. Então, o culto é um momento onde nós separamos para servir a Deus, prestar o serviço ao Senhor nosso Deus. É a hora de concentrarmos unicamente com o Criador, esquecer das coisas que estão ao nosso redor e servir somente ao Criador. Então, o ser humano precisa entender isso. A santidade de Deus, toda a Bíblia fala que Deus, ele é santo. É um dos atributos perfeitos de Deus, é santidade. Então, o culto a Deus deve ser de forma santa, de forma apropriada para o Senhor nosso Deus. Se é santo, tudo aquilo que profana o culto, o que é profanar? É descaracterizar o santo. É querer juntar, querer fazer do santo profano. E isso era um perigo. No Antigo Testamento, muitas pessoas tinham essa atitude. Né? Olha o exemplo lá dos filhos de Eli, dos filhos de Arão. Olha, exemplo que a Bíblia mostra de forma séria, que eles não estavam levando a sério aquele ambiente que era santo. Porque onde Deus está, o lugar se torna santo. Olha Moisés lá no Horebe, olha aquele lugar ali onde ele estava, onde a sarça estava ali queimando. Deus fala com Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Então, Deus santo, ele santifica o lugar. E se nós entendemos que o nosso Deus é santo, nós devemos prestar um culto para ele de forma santa. Nada que profana, né, o local, né, deve ser praticado. No Antigo Testamento deixa isso bem claro a esse respeito. Muitas pessoas não levavam a sério e pagavam até mesmo com a sua própria vida. Né? Não levava a sério. Então a pessoa precisa entender, o cristão precisa entender que o culto a Deus é algo importante, não é qualquer coisa. Nós não estamos servindo qualquer coisa, não é um ser humano. Vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou querer profanar, de jeito nenhum. Olha que no Antigo Testamento, no templo, existia muitos tipos de coisas que não podia ser profanado, não podia ser trocada de jeito nenhum. Era somente aquelas características, aquelas coisas ali, não devia ser trocado, não devia ser feito de outra forma. Assim também é o culto a Deus, né? Hoje, no Novo Testamento, né? na era da igreja, o culto a Deus, nós devemos servir a Deus de forma santa, entendendo que o nosso Deus, ele é santo, nada pode contaminar, né? Descaracterizar aquilo que é santo. Então, existe um perigo muito grande. As pessoas, muitas vezes, eles não veem essa linha tênue, né, entre o santo e o profano. Às vezes a pessoa pensa que tudo é a mesma coisa e mistura, é tudo junto e misturado, mas não, de jeito nenhum. Uma forma de profanar
né, querer profanar o santo, né, o culto a Deus, é chamado sincretismo religioso. O sincretismo religioso mistura o santo, né, com entidades profanas, pagãs, que muitas vezes descaracteriza completamente o culto. E isso é um perigo muito grande. E isso lá no Antigo Testamento já era combatido, né? Lá no livro de Ezequiel, capítulo de número 22, e o versículo 26, diz bem assim, ó: o sacerdote violenta a minha lei e profana as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discerne o impuro do puro, e diz meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Olha a situação que estava o sacerdote naquela época. Ele não sabia distinguir o santo do profano, do puro do impuro. E hoje, hein, quantas pessoas, né, estão dessa mesma forma, levando as coisas na brincadeira, fazendo de qualquer jeito, pensando que Deus vai receber de qualquer jeito, mas Deus não recebe não. Deus, o nosso Deus, ele não recebe de jeito nenhum, de qualquer maneira, porque o nosso Deus, ele é santo, ele requer santidade do seu povo. O culto oferecido a ele deve ser de forma santa. O adorador, né, tanto o adorador como a sua expressão, sua adoração deve ser santa, senão Deus, ele não recebe de jeito nenhum. Ele não recebe de jeito nenhum. Olha também Ezequiel capítulo 44, versículo 23, fala, né, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Então é função de nós ensinarmos, não é, o que é santo, o que é profano, a distinguir realmente o que é estar na presença de Deus, o que é servir ao Senhor nosso Deus. É isso. E as pessoas muitas vezes não querem entender. Você quer ver um exemplo no Antigo Testamento? É exemplo claro e clássico da oferta de Caim e Abel. Abel entregou de forma simples, de coração, de forma solene, com respeito ao Senhor, nosso Deus. Mas Caim, de qualquer jeito, não, foi lá, tirou de qualquer jeito e queria ofertar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não recebeu nem a oferta de Caim, não se atentou nem para Caim, nem para a sua oferta. E muitas pessoas hoje em dia estão fazendo culto que não passa nem do telhado. Sabia disso? Muitas igrejas estão fazendo culto que Deus não está recebendo, infelizmente não está recebendo seu culto, porque já está misturado, o santo e o profano é um só, estão juntos, e isso é um perigo muito grande, porque o nosso Deus, ele é um Deus santo, e a igreja, um lugar onde nós adoramos a Deus de forma coletiva, prestamos o culto a Deus, é o lugar onde o sacro acontece, o culto santo a Deus acontece, não pode ser profanado. Quantos lugares aí faz da igreja qualquer coisa, né? Boate, lugar de muitas vezes de profanar o nome do Senhor, e muitas outras coisas acontecem. Rituais que não agradam ao Senhor. E isso é um perigo muito grande. A igreja de Corinto, ela foi repreendida veementemente sobre isso. Olha a prática da ceia dos irmãos de Corinto. É, de todo jeito. Olha o que eles estavam fazendo lá, o que estava acontecendo entre eles lá, até mesmo de sexto, e muitas outras coisas que estavam acontecendo na vida da igreja de Corinto, porque não está levando a sério. Nosso Deus, ele é santo. Repito, ele é santo. Tá bom? Então, a gente vai ver que tanto a conduta como o modo de viver na adoração a Deus, ele deve ser levado em consideração. Conduta, porque não pode sair duas águas da mesma fonte, água doce e água salgada. Não tem como, de jeito nenhum. Não tem como misturar. Água misturar com óleo, não tem como. Ou é uma coisa ou não é. Ou adora a Deus ou não adora a Deus. Deus, ele exige exclusividade. Olha o povo de Israel, exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. E isso era que fazia a diferença. E Deus, ele quer também isso hoje, porque Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ficou claro aí? Deus, ele é santo, né? O culto também deve ser santo, separado, único e exclusivo para o Senhor nosso Deus. Então cuidado aí, viu? Fique atento. Coisas que muitas vezes as pessoas estão transportando para o culto, que muitas vezes não é condizente com aquilo que é para adorar a Deus. São coisas muitas vezes profanas, um cuidado muito grande. No Antigo Testamento tem vários exemplos disso, viu? Vários e vários e vários. E Deus, ele não mudou. Tá bom? Vamos seguir? Então, vamos aí.
Pronto, falando do primeiro tópico, agora vamos para o segundo tópico da lição. Fala sobre o propósito do culto. Qual é o propósito do culto? Né? O primeiro propósito do culto é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Olha que maravilha, tá vendo? O culto é uma celebração, né? Uma gratidão, glorificar a grandeza do Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele vai fazer. Né? Principalmente por aquilo que Deus Ele é. Eu falei dos atributos. Os atributos de Deus mostram a sua grandeza, por isso já é um motivo de nós a glorificarmos ao Senhor nosso Deus. Isso que é importante, né? Porque nosso Deus, ele é poderoso, né? A gente celebra a grandeza de Deus, o Deus que fez os céus, que fez a terra, fez o ser humano, fez tudo. Então, no culto, né, nós estamos para fazer isso, celebrar o Senhor pelo que ele fez, pelo que ele faz, por aquilo que ele vai fazer. A gente olha para a terra, a gente olha para o céu, olha para os mares, olha para tudo e a gente vê a grandeza de Deus. E aí a gente faz o quê? A gente celebra o Senhor. E quando a gente se reúne na igreja, também é para celebrar. Muitas vezes a pessoa vai para o culto para quê? Para querer receber. Eu vou lá para receber a minha bênção, eu vou lá... Não, o mais importante, um dos propósitos do culto é o quê? Glorificar a Deus. Glorifica a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele é, pela sua grandeza. Tá bom? Então, isso que é o propósito do culto, glorificar a Deus. Também, quando a gente glorifica a Deus, a gente entende que no culto também ele precisa ser um culto cristocêntrico. Não um culto voltado no homem, antropocêntrico, de jeito nenhum. Quantos cultos tem aí que é culto antropocêntrico, é voltado no homem, né? É o modelo do culto dos imperadores. Olha, perigo grande. Mas o culto deve ser cristocêntrico. Jesus deve estar no meio. Ele é o centro. O verdadeiro culto, ele só é assim quando Cristo está no meio. E os adoradores fazem o que neste culto? Adore ao Pai em espírito e em verdade. Porque lá em João capítulo 4, versículo 23 a 24, fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tá vendo aí que maravilha? Então, quem adora o Pai em espírito e verdade, ele está fazendo um culto cristocêntrico. Não é apenas um culto voltado em um lugar, determinado, Não, de jeito nenhum. É um culto em adoração ao Senhor nosso Deus. Por que Jesus ele deve estar no centro? Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é nosso sumo sacerdote eterno. Foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar. Por isso que o culto ele deve ser em glorificação ao Senhor. Infelizmente, muitos cultos aí a perder a sua essência, né? Muitos cultos aí que são meramente reuniões. Não é culto em adoração ao Senhor, adora o homem. Muitas pessoas vão para o culto através de conveniência, resolver algum problema, vai lá porque tem que bater o ponto, alguém tem que ver. Já perdeu a essência, perdeu todo o significado. E isso é um perigo muito grande, né? A pessoa perde essa essência, perde o sentido, não tem sentido, não tem significado algum para a pessoa quando ele vai para o culto simplesmente por ir atrás de uma bênção. Eu vou lá porque eu quero receber, eu quero ter isso e tal. E esquece que o propósito do culto primeiro, nós estamos falando é glorificar a Deus, glorificar pela sua vida, né? Por estar vivo, por respirar, ó. Saber que está vivo, glorifica a Deus. Senhor, eu te agradeço porque estou vivo, estou aqui nesta noite, ou neste dia, ou nesta tarde, para te agradecer porque estou vivo. Isso que é um culto e adoração ao Senhor Jesus, entendendo que o Senhor ele merece toda a honra e toda a glória. Aquilo porque você está vivo, pelos livramentos que Ele te deu. Está vendo aí? Isso que é realmente o propósito, o primeiro propósito do culto a Deus. E qual é o segundo? O segundo subtópico fala, quando não se cultua a Deus. Né? A pessoa, um culto quando não se cultua a Deus, que culto é esse? Que espécie de culto é esse? É um culto verdadeiro isso? Não, é qualquer outra coisa menos um culto. Um culto antropocêntrico, um culto que tem conveniência, um culto propositivo, né? E muitas outras palavras que a gente poderia colocar, muitos adjetivos. Mas Paulo ele censura os irmãos de Corinto, por quê? Porque eles não estavam entendendo essa questão de adorar a Deus. Eles estavam ali por estar. Eles estavam ali por estar. Eles realmente não estavam cultuando a Deus. E hoje existem muitos cultos que não adoram a Deus.
E muitas vezes, né, e canta nesses cultos, a gente vai ver através de quê? Através da atitude das pessoas, o modo que as pessoas estão, o modo que as pessoas estão cantando, pregando. Muitas vezes tem as músicas aí que nem adora a Deus, não fala de ninguém, não fala de Jesus, não fala de Deus, não fala do Espírito Santo, não fala de ninguém, somente para exaltar o ego do homem. Isso é um perigo muito grande. E Paulo ele vai censurar os irmãos de Corinto, por quê? Porque eles não estavam ali adorando ao Senhor de uma forma correta. Aí Paulo vai lá em 1 Coríntios 11, 20, ele vai repreender aqueles irmãos, vai dizer assim, olha, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor? Tá vendo? Era como dissesse para ele assim, o que vocês estão celebrando? É a ceia ou é outra coisa? É um culto ou o que é isso aí? Entendeu aí? É um culto ou o que é isso aí? Em outras palavras, o que você está fazendo aí? Isso é o quê? É um culto? A pessoa, se Paulo chegasse, né, se fosse no dia de Paulo, Paulo ia falar o quê? Chegasse naquela igreja ali, pessoalmente, o que é isso aqui? É um culto? O que é? Se fosse hoje, vamos colocar se Paulo, Pedro, João chegasse hoje em muitas igrejas, e chegasse hoje em muitas igrejas, ia perguntar, ué, aqui é o que? É um culto? Será que eles aprenderam lá? Ué, isso aqui é o quê? É entretenimento, é diversão. Pessoas fazem do jeito que recebem, pensando que Deus está recebendo, e Deus ele não recebe de qualquer maneira. Eles podem pensar que Deus está recebendo, que Deus recebe qualquer coisa, mas Deus não recebe. Então, o culto que não adora a Deus é um perigo muito grande na vida da pessoa, porque a pessoa não sabe o que está fazendo, está ali por estar. É uma reunião qualquer, uma reunião humana. Então, infelizmente, há muitas reuniões envernizadas que parece culto, mas não é. E não há nada mais falso do que o idêntico. Parece, mas não é. Olha como parece, mas parece demais. Ali parece uma igreja, ali parece um crente, ali parece um pastor, ali parece um pregador, parece isso, parece aquilo, mas não é. É um perigo, né? Então, o cuidado com isso. Porque quando o culto não está ali, não está cultuando a Deus, ele perde toda a sua essência, todo o sentido. Não pode estar fazendo em qualquer coisa. Porque o culto, em primeiro lugar, deve ser em glorificação ao Senhor nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E hoje em dia tá feio, né? Eu vou falar a verdade, tá feio. Muitas pessoas aí, muitos lugares aí, que se dizem evangélicos, que se diz igreja evangélica, estão prestando culto que não é culto a Deus. É culto ao homem, é culto a qualquer outra coisa, né? Culto ao entretenimento, culto à glorificação do homem, culto ao dinheiro, sei lá, e muitas outras coisas, N, né, cultos, menos a Deus. Então, olha a preocupação, olha como é até triste falar isso, né? Mas é necessário falar, é necessário, né? Porque o culto tem um propósito, glorificar a Deus. Se Jesus, se Deus não for o centro do culto, não adianta, vai estar aí por fazer qualquer uma reunião qualquer, e Deus ele não recebe de jeito nenhum, né? Deus ele não recebe de jeito nenhum. Mas vamos agora para o terceiro subtópico, né? O propósito do culto fala sobre edificar a igreja. Tá vendo? Então, um dos propósitos do culto é edificar a igreja. De uma forma coletiva. Vamos reunir todos ali, tudo é para edificação. Não é em torno de uma pessoa. De jeito nenhum. Em torno do coletivo, do corpo de Cristo. Por isso que essa palavra de edificação está falando no sentido de edificar, que aparece no Novo Testamento cerca de 40 vezes, né, e também como verbo cerca de 40 vezes. E substantivo no Novo Testamento aparece cerca de 18 vezes, falando no sentido de edificar, construção, de construir uma casa, construir um edifício, né, como nas parábolas que Cristo contou lá da casa edificada sobre a rocha. Então, edificação. Edificação está falando de deixar sólido, consolidar, fortalecer, sedimentar. Então, e isso é importante. A função do culto, o propósito do culto é edificação. Mas falando sério, tem muito culto aí que a pessoa vai que nada de edificar. Ao invés de edificar, a pessoa sai de lá o quê? Perturbado. Confusão, e Paulo fala que Deus não é Deus de confusão, com confusão e bagunça, e esbagaça mesmo. Isso aí também é muito perigoso, porque o propósito do culto é edificação da igreja. Você quer ver outra coisa que muitas vezes não edifica a igreja? É o mau uso dos dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele vai tratar sobre isso.
a disciplina no uso dos dons espirituais. Se não for usado de forma correta, não vai estar edificando o coletivo. Então, o importante é o que? O coletivo. Não pode ser individual em detrimento do coletivo, de maneira alguma. É o coletivo, a igreja, a edificação do corpo, o fortalecimento do corpo de Cristo. Então, o uso dos dons na igreja é para, assim, trazer edificação. Lá na igreja de Corinto, não estava desse jeito, estava um negócio meio, uma desordem mesmo, né? Aquele que falava em língua na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada, né? Na igreja de Corinto, Paulo vai orientar, no capítulo 14, versículo 5, quem orienta é Paulo. Se for falar em línguas, tem que ter edificação, tem que ter intérprete, melhor que profetiza, que edifica a igreja no todo. Então, qual é a orientação de Paulo? É barrar falar em línguas na igreja? Não, de jeito nenhum. E ainda ele fala, ó, eu falo mais línguas mais do que todos, mas é necessário que haja intérprete, porque senão vai edificar apenas a pessoa que está falando. O importante é o que? A edificação do corpo, a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons espirituais é para edificação. E as profecias é importante nesse sentido, para edificar. Né? Edificar o corpo, né? Edificar a igreja do Senhor Jesus. E também a gente vai ver também quando Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele fala sobre os dons ministeriais também, que é para a edificação do corpo, edificar o corpo de Cristo. A gente vai ver que o corpo de Cristo precisa ser edificado. Edifica como? Através do culto, em adoração. Todo o transcorrer do culto deve ser em prol do reino, em prol do corpo da igreja, no sentido coletivo. Lembra que eu falei? Existe o culto individual e o culto coletivo. Então, esse é o primeiro, o propósito é esse aí. Um terceiro propósito é edificar a igreja. Um lugar onde as pessoas pensam individualmente, não é. Um lugar onde o pregador pensa que ele é o centro, não. Não, de jeito nenhum. Onde o cantor, o pastor pensa que ele é o centro, que ele precisa ser edificado sozinho, de jeito nenhum. É o corpo que é edificado através da palavra do Senhor, nosso Deus. Então, a gente vai ver que um dos propósitos da igreja, do culto, é o que? Edificar a igreja do Senhor Jesus. Ela é edificada no culto, né? A adoração ao Senhor Jesus, com serviço de servir a Deus, e tudo que se transcorre ali, a pregação, os louvores, tudo é em prol da edificação da igreja do Senhor nosso Deus. Pronto. Vamos agora. Qual é o terceiro tópico da lição? Vai falar sobre liturgia do culto. Então, a gente já falou sobre o propósito, que é o culto. Agora, a liturgia. Quando fala da liturgia, nós estamos falando de como se transcorre o culto. Né? A liturgia está falando da ordem, né? De como que esse serviço público ele vai transcorrer. Ele vai, né, seguir. Em primeiro lugar, né, fala sobre a exposição da palavra. Todo culto precisa ter exposição da palavra. Né? E isso aí, o movimento pentecostal ele trouxe isso como base para ele, né? Um compromisso com a palavra. Há aqueles que falam que o movimento pentecostal não tem base na palavra, não gosta da palavra. Quem fala isso é a pessoa que não entende, não conhece realmente o movimento pentecostal. A pessoa que não conhece. Se você falar de raiz, você vai ver que sempre prismou pela palavra de Deus. O movimento pentecostal ele não leva em primeiro lugar a experiência espiritual da pessoa, de jeito nenhum. Primeiro a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é que é levada a sério, né? Em primeiro lugar, e a experiência já é outra coisa. Agora tem outros movimentos por aí que se diz pentecostal, né? Que na realidade não é, usam a roupa de pentecostal, que realmente eles não prismam pela palavra de Deus, mas a exposição da palavra de Deus ela é sim levada a sério em nossas igrejas. Nós temos como base a pregação da palavra de Deus. Os primeiros missionários, né, os suecos que vieram para a Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingre, né, e outros, Thomas Opp, e muitos homens que vieram pregar a palavra de Deus, sempre eles prismaram, sempre deram primazia à palavra de Deus. Tá vendo? A necessidade da palavra de Deus. E o crente ele foi edificado através da palavra. Agora tem cultos por aí que não tem pregação. A exposição da palavra não existe. Às vezes é cantoria, né? 2 horas de cantoria, dá 5 minutos, 10 minutos a pregação. Aí
Aí fica difícil para edificar. Fica difícil. Então, a leitura e a exposição da palavra de Deus, ela é importante. Se a gente for olhar, o mais importante da palavra, da pregação, da liturgia do culto, deve ser a palavra de Deus, a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Deve ser levado a sério, não deixar negligenciar, de jeito nenhum. Então, a gente vai ver que a exposição deve ocupar o lugar de primazia na liturgia do culto. Todo culto precisa dar lugar primeiro à palavra de Deus. Eu chamava para pregar em algum lugar, chega lá, dá 5 minutos, ele só me chama uma vez. Tem 2 horas de culto, me chamava para pregar lá, 2 horas de culto. Aí me dá 10 minutos. Ah, prega aqui 10 minutinhos, tá bom. Tá bom, eu prego, mas também é a última vez, não vou mais. Porque já vi que ali não gosta de palavra. Não, tem que ter a maior parte da palavra, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, porque o crente é edificado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que edifica o crente, edifica a igreja. A palavra de Deus é a doutrina da palavra do Senhor, é a doutrina que fortifica, que fortalece. E o crente, a igreja que é edificada, que não é na palavra, misericórdia, ela não consegue vencer as batalhas, né? Muitas igrejas por aí são realmente shows, né? Entretenimento, palavra não tem. Então, é importante sim ter a liturgia, né? Não precisa. Muitas vezes a pessoa tem igrejas por aí, tem movimentos que dão mais valor que a louvores, né? Que é importante, é lógico que é importante. A peça teatral, a isso, a muitas outras coisas lá, né? Incrementar e tal, e esquece da palavra. Na hora que chega na hora de pregar, vixe, tem 5 minutos, prega aqui 5 minutos, dá uma palavrinha, né? Usa a palavrinha, dá uma palavrinha aqui, tá? Pra não ficar sem a palavra. E às vezes nem tem, né? Vai embora. E isso é perigo. A palavra de Deus é ela que nos instrui, nos fortalece, né? Ela vem do grego didatia ou didaquê, né? Que traz o que é instrução para a igreja, doutrina, ensinamento. O crente só cresce quando ele aprende a palavra de Deus. E numa da liturgia do culto, a importância do culto, é a exposição da palavra, prega a palavra. Olha Jesus, o Senhor Jesus, ele pregava a palavra. Sentava com as pessoas ali, citava texto da Torá, citava texto do Antigo Testamento. Olha Paulo fazia o quê? Pregava a palavra. E pregava a palavra de Deus, as pessoas ouviam. E às vezes Paulo ele era até extensivo na pregação, né? Que pregou uma vez lá que o jovem Eutico caiu da janela e quase morreu. Tá vendo aí? A pregação da palavra é que fortalece. A gente vai ver que Paulo sempre pregava, né? Ele, Barnabé e outros e muitos outros apóstolos sempre tiveram essa questão de exposição da palavra, porque existe essa necessidade de pregação. Então, culto sem exposição da Bíblia, sem pregação da Bíblia, pode ser qualquer outra coisa, menos culto. Pegou aí? Menos culto. Para mim, é um culto que não tem pregação da palavra, não é culto. Pode ser qualquer outra coisa. 2 horas de culto, 10 minutos, 5 minutos, vai lamber sabão. Só me chama uma vez, nem me chama que eu não vou mais, porque não gosto da palavra, não dá certo. Então, a liturgia do culto, a palavra, ela é importante, é de suma importância a exposição da palavra de Deus. E nós, pentecostais, nós gostamos sim da palavra. Nós gostamos sim, né? Tanto os pentecostais, os tradicionais, eles gostam sim da palavra, estuda a palavra, prega a palavra, explica a palavra, porque é o que fortalece o crente. É a palavra de Deus. Mas hoje, infelizmente, tem muitos movimentos aí que colocam muitas outras coisas de entretenimento, muitos amuletos, né? Muitas coisas que esquecem da palavra. Por isso que muitas vezes são crentes fracos, raquíticos espirituais, que não aguentam qualquer coisa, né? Qualquer prova, que está desistindo do Senhor Jesus. Mas isso é um problema deles lá, é um perigo também, né? Como eu sempre falo, é um perigo muito grande. Mas vamos. O segundo tópico o segundo subtópico do terceiro tópico fala sobre a adoração entusiástica no culto. Tem primeiro a palavra, né, importante, e também a adoração entusiástica. Por quê? Adoração, a gente já vê em Coríntios, quando Paulo vai falar, uns tem salmo, aparece em primeiro lugar, porque através do salmo, através da adoração, é que nós estamos o quê? Servindo ao Senhor, adorando ao Senhor Jesus. E quando Paulo fala esse salmo, ele cita, obviamente, está falando do salmo de Davi, e também do salmo de outros salmos, não sei, de Davi, de Coré, de Moisés, de outros salmos que tinham, que as pessoas eles utilizavam como forma de adoração a Deus, como cântico em adoração ao Senhor nosso Deus. E isso a igreja primitiva ela utilizava de forma, né, perfeita.
Adorar ao Senhor de forma entusiástica, servindo ao Senhor, entendendo que a igreja ela é uma comunidade viva de adoração, comunhão e testemunho, que adora a Deus de uma forma alegre, entusiástica, não é ali por estar, de jeito nenhum. E quem é que faz adorar de uma forma entusiástica? É o Espírito Santo de Deus. Ele faz com que o crente adore a Deus, serve ao Senhor com alegria. O Espírito Santo de Deus faz com que o crente serve ao Senhor com alegria. Então, os salmos, né? Hoje na nossa igreja temos os hinos, os salmos, o hino da harpa, dependendo da liturgia do seu culto, do culto da sua igreja, tem o salmo, tem o hino da harpa, o cantor cristão, corinho, independe. Mas tem essa parte de adoração, onde todos ali vão adorar o Senhor de forma coletiva. Vamos toda a comunidade agora orar, adorar ao Senhor Jesus. Pronto, é uma expressão de adoração a Deus. Por isso que Paulo diz, quando se reúne, tem salmo, ou seja, adoração. Vamos salmodiar ao Senhor, cantar ao Senhor, declarar ao Senhor que Ele é grande. Tá vendo? E o terceiro lugar, e o último, fala sobre o lugar da adoração no culto pentecostal. O crente pentecostal ele também adora o Senhor Jesus, né? Através dos seus hinos de forma entusiástica, de alegria. Isso sempre aconteceu nos cultos pentecostais, né? Desde o início do movimento pentecostal, né? Eles se reúnem, adoram o Senhor de uma forma eloquente, de uma forma avivada, alegre, para servir ao Senhor. E sempre a adoração também esteve presente no culto pentecostal. E com isso, o que acontece? Aparece a manifestação dos dons, né? Curas, milagres, através da adoração e também exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Então, muitos se reuniam, né? Como também hoje se reúne, se derrama o coração perante Deus e louvor e adoração, e isso aparece o que? Deus ele manifesta a sua graça, Deus ele intervém na vida de muitos, Deus ele batiza com o Espírito Santo, faz muitas e muitas coisas. Deus ele sempre esteve presente na vida dos cristãos, dos pentecostais, historicamente falando, e hoje também não é diferente. Então, o culto na adoração pentecostal é sim a adoração no culto pentecostal é sim, sempre foi uma realidade, né? Sempre adorando a Deus, né? De forma em voz alta, né? E aquele fervor, né? Aquela alegria espiritual sempre foi importante. Sempre. A gente vai ver que um grande teólogo pentecostal, William Menzies, ele destaca o lugar da adoração entre os crentes pentecostais. A gente vai ver lá na Rua Azusa, no movimento, já vê nos Estados Unidos, na Europa, né, com John Wesley, e muitos outros. Já vê que essa adoração fervorosa sempre esteve presente. E não é diferente hoje também nas nossas igrejas pentecostais. Tem sim esta adoração, tem sim lugar para adoração e também para a palavra, não desprezando a palavra, em primeiro lugar, a palavra do Senhor, nosso Deus, tá bom? E quando o crente ele se reúne para adorar a Deus, entende a liturgia, entende que o culto é um serviço a Deus, de adoração e gratidão a Deus, quando a igreja ela entende isso, que a gente vai entender que ela entende que Deus é fiel e ela tem a Bíblia como fonte, como base. Aí agora ela vai adorar a Deus mediante todos os aspectos de sua vida. Todos os aspectos da sua vida, seu jeito de andar, de falar, de agir, já vai ser uma adoração ao Senhor. Aí entende isso, aí presta esse culto ao Senhor nosso Deus. Aí Deus recebe. De uma forma coletiva também, né? Quando a igreja é fiel a Deus e tem a Bíblia como base, ela adora a Deus mediante todos os aspectos da sua vida. E Deus assim vai abençoando, manifestando a sua graça na vida da sua igreja. Tá bom? Então este é o comentário de hoje. Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida poderosamente. E até a próxima aula. Amém.